Aqui é a Aninha e eu vim para mais um vídeo da nossa trilha de vagas e procura de emprego. Tá bom, falamos de como procurar vaga, como se preparar, como priorizar os processos seletivos, mas fui chamada para uma entrevista. E agora? Como que eu me preparo e como que eu mando bem nesse momento? O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. A gente vai pesar os dois lados da moeda. O que a gente pode fazer para se preparar melhor e para estar mais pronta para as perguntas que podem vir e também trazer um pouquinho do outro lado para vocês. O que os recrutadores e as recrutadoras estarão olhando quando eles fazem certas perguntas ou trazem certos pontos. Então vamos lá, vamos começar do começo. Tudo que você fala num processo seletivo está sendo levado em conta. É muito gostoso quando a gente participa de uma entrevista que a gente se sente numa conversa, que aquela pessoa já virou nossa amiga e que o papo flui. É super bom quando isso acontece. Mas não se iludam achando que vocês não estão sendo avaliados nesse momento. Tudo como você fala e a forma que você fala está sendo levado em conta. Essas perguntas mais filosóficas de qual é seu sonho, como você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos, tudo isso é para o recrutador ou para a recrutadora conseguir construir uma narrativa sobre você. É entender a coerência de tudo que você está falando. Você pode até perceber, na próxima entrevista que você fizer, que às vezes eles perguntam a mesma coisa de formas diferentes para ver se você é coerente, se você dá o mesmo tom de resposta, se você segue uma linha de argumentação. Então, quando o recrutador ou a recrutadora faz essas perguntas que você pode olhar e falar, nossa, que amplo, que fora do contexto de mercado de trabalho, ele ou ela quer entender como que você está organizando os seus próximos passos, como você relaciona o que você já fez com o que você está buscando naquela vaga e com o que você quer fazer no futuro. Então, eu sei que eu já bati muito nessa tecla, mas eu vou repetir. Se conheçam, entendam o que vocês querem passar e quem vocês são nesse momento, porque isso vai estar sendo olhado e analisado durante todo o processo seletivo. Ponto 2. Acho que antes da gente entrar em partes mais técnicas da entrevista, uma coisa que acontece muito com vagas de tecnologia, que eu acho importante fazer um disclaimer aqui, é em relação à formação. A gente vem passando por um processo de mudança na sociedade mesmo, de entender e olhar para outros tipos de experiência que não necessariamente o que um currículo ou uma faculdade ou um nome tenham me dado. Mas, às vezes, se você tá numa situação que você não tem a formação num curso superior, por exemplo, em tecnologia, você pode cair naquele lugarzinho da síndrome do impostor que a gente já falou, de, putz, talvez isso vai ser pesado mais do que o meu conhecimento e vai ser mais importante. Então, o ponto aqui é para vocês conseguirem trazer o que vocês sabem, independente desse título. Principalmente na área de tech, essa mudança já tá acontecendo de forma mais rápida. A gente, enfim, vocês sabem que a gente é super fã dos bootcamps e dos cursos mais rápidos e acha que isso realmente tem um potencial de formação muito grande. Então, entendam os pontos positivos do lado de vocês e coloquem isso no discurso. Então, não se sintam menores só porque vocês não têm uma faculdade ou uma formação mais tradicional na área que vocês estão tentando ingressar. Tentando não, vão conseguir ingressar. Terceiro ponto. É a questão de como vocês constroem a narrativa de vocês dentro da entrevista. A gente já contou de como contar a sua história e trouxe várias técnicas disso, a gente pode deixar até o link do vídeo aqui também, caso você queira relembrar, mas usem dessas técnicas de storytelling em todas as perguntas que vocês receberem durante a entrevista. Então, se o recrutador vai e pergunta quem é você, que, enfim, eu quando vou entrevistar eu gosto sempre de perguntar isso, me conta um pouco de você. Já tenham essa narrativa um pouco desenhada na cabeça de vocês para ficar mais natural e vocês conseguirem trazer todos os pontos. Isso vale para todas as outras perguntas, principalmente essas mais abertas e filosóficas. Pensem nelas um pouco antes e usem técnicas de storytelling para responder para o entrevistador ou para a entrevistadora. Quarto ponto, experiência. Todas as vagas que a gente olha pede, não sei quanto tempo de experiência, 1 ano, 2 anos, 6 meses. E você que está entrando num mercado novo pode pensar, putz, eu não tenho experiência. E aí, acho que é uma coisa que a gente precisa transformar na cabecinha de vocês. Experiência não é necessariamente dentro do mercado de trabalho. Todos vocês que, enfim, estão assistindo esse vídeo, pelo menos já fizeram um curso de formação, um curso longo, que vocês já ganharam experiência. O que vocês conseguem trazer desses projetos para a entrevista? Como foi o trabalho em equipe? Como foi a construção do projeto, ou um portfólio, ou algum desafio que você teve durante todo o curso? Além disso, é muito legal trazer projetos pessoais. Então, se você não tá dentro de algum, acho que vale você ir atrás de alguma coisinha. A gente vai falar mais disso em outros momentos também, mas construam projetos pessoais que vocês consigam trazer experiências, mesmo que vocês não tenham tido a experiência formal de estar contratado ou contratada dentro de uma empresa. Os freelas contam muito nesse ponto também. Então, bora transformar a questão da experiência para algo mais amplo e vocês conseguirem realmente colocar isso dentro do discurso de vocês?
Quinto ponto. Se você colocou no seu currículo que você conhece tal tecnologia e que você sabe alguma coisa de um framework ou de um banco de dados específico ou qualquer coisa do tipo, esteja preparado ou preparada para responder perguntas sobre isso. Obviamente, você não precisa saber tudo sobre aquele ponto que você trouxe, mas você precisa estar confortável com o que você sabe. E a dica aqui é: não tenta enrolar a pessoa que está te perguntando sobre isso. Provavelmente, se for uma pessoa técnica que está fazendo essas perguntas, ela vai conseguir entender o seu nível de maturidade, o seu nível de conhecimento, só pela forma como você formula a resposta. E tá tudo bem você cair como um profissional ou uma profissional júnior, mas estejam confortáveis com o que vocês estão dando de resposta, para depois vocês não se virem em situações que vocês se sentem acuados ou que não sabem responder. Sejam sinceros e que tá tudo bem não saber de tudo, e os recrutadores e recrutadoras sabem disso. O sexto ponto, na verdade, é um compilado de dicas. Então eu vou trazer algumas coisas que são ditas e realmente é algo que os recrutadores olham como boas práticas e ficam felizes quando esse tipo de coisa acontece. Então, dica 1. Saibam contar a sua história e as coisas que vocês já fizeram. Ouçam ativamente, se interessem pela empresa que vocês estão entrando, pela vaga que vocês estão entrando. Perguntem. Gente, quando a gente está numa entrevista, não é só a outra pessoa que está nos escolhendo. A gente também está escolhendo a empresa que a gente está querendo entrar. Então, se tem algum ponto, alguma coisa que vocês têm dúvida, perguntem. Nem que você tenha aquela dúvida de é sempre essa que eu vou fazer em todos os meus processos seletivos. Tenham aquela pergunta guardadinha que, mesmo que não venham outras perguntas no momento da entrevista, vocês sabem que aquela vocês vão fazer para demonstrar interesse. Pode ser do negócio, pode ser da vaga específica, mas guardem uma pergunta para sempre fazer. É bem visto por quem está entrevistando conversar com alguém que sabe quais são os pontos fracos. Então, tá tudo bem ter ponto fraco, todo mundo tem pontos a serem melhorados, a serem desenvolvidos, e as pessoas que sabem quais são os seus são muito bem vistas, porque se eu sei o que eu preciso melhorar, é muito mais fácil de atuar. Então, levem para a entrevista o que vocês sentem que vocês precisam melhorar e o que vocês já estão fazendo para melhorar esse ponto. Isso é super bem visto e vai dar um potencial bem grande para vocês dentro do processo seletivo. O nosso último ponto nesse tópico sobre o que os recrutadores e recrutadoras olham e como mandar bem numa entrevista é uma pergunta que fica muitas vezes sem saber como se portar. Fiz a entrevista, senti que mandei bem, eu posso mandar uma mensagem? Eu posso ligar para o recrutador ou para a recrutadora? Se você teve uma sensação que foi uma entrevista que você mandou bem, que fluiu e que você se sentiu confortável, é super legal você mandar um e-mail de agradecimento falando obrigada pelo papo que a gente teve hoje, gostei muito da empresa, tô esperando pelos próximos passos e, enfim, trazer esse contexto e mostrar para o recrutador e para a recrutadora que foi importante para você também. Aqui o ponto de cuidado é não façam disso uma constância de mandar mensagens todos os dias perguntando como tá andando o processo. Talvez vale inverter um pouco a situação. Pergunta na entrevista quais são os próximos passos, qual é o horizonte de tempo de resposta de vocês. Com isso, vocês conseguem balizar. Se o recrutador ou a recrutadora falou que ele vai avaliar em 2 semanas e ele não mandou nada em 1 semana, tá de boa. Ele falou que iam ser 2 semanas de avaliação. Se começar a passar do prazo que o recrutador falou, aí talvez vale mandar uma mensagem, falar que você continua com interesse. Meçam bem quantas vezes vocês vão entrar em contato com a pessoa que entrevistou vocês. Então é isso. Espero que, a partir dessas dicas e do conteúdo que a gente trouxe hoje, vocês se sintam mais preparados e preparadas para a próxima entrevista de vocês. Conta com a gente e, enfim, se aparecer algum caso muito específico dentro de uma entrevista, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um evento mensal que chama Roda Viva. A ideia dele é que a gente converse sobre como estão sendo esses processos, como que, enfim, alguma coisa que aconteceu que eu não soube lidar, uma pergunta diferente que eu nunca tinha recebido. A ideia é que a gente troque e faça desse processo mais simples. Ele acontece toda segunda e quarta-feira do mês. Se você ainda não participou de nenhum, participa do nosso Meetup que os eventos estão todos lá, tá bom? Até o próximo vídeo!